Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é uma referência no jornalismo político da Bahia. Tem passagens pelo impresso, pelo rádio, TV, assessoria de imprensa, é colunista político do jornal Tribuna da Bahia, diretor de comunicação da Câmara Municipal de Salvador e agora também está à frente, é responsável pelo portal de notícias Muita Informação, que foi lançado no início de dezembro de 2019. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Oswaldo Lira, jornalista Oswaldo Lira. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer todo meu. Obrigado a você, obrigado a Igor, todo mundo da TV Assembleia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma TV que tem crescido e tem se consolidado cada vez mais. Muita Informação. Portal de notícias lançado no comecinho de dezembro, me parece que 2 de dezembro de 2019, e que não fala só de política. Não. É um portal de notícias que tem o objetivo de estar mais perto das pessoas e levando notícias, sobretudo de política, em várias plataformas diferentes. Canal do YouTube, podcast diário, a própria notícia circulando através das notícias do site. Então, a ideia é justamente acessar pessoas no dia a dia da política, de fora da política, e levar conteúdo com informação, com credibilidade para quem quiser nos acompanhar. Você está pegando carona numa tendência cada vez mais forte de as pessoas acessarem muito mais plataformas digitais em busca de informação, em busca de notícias. Como é que está sendo para você? Porque você tem uma história com o impresso, não é verdade? Sim, uma história tenho. Já desde o início da sua carreira, praticamente. Isso, lógico. E hoje você está com o pé no impresso ainda? Você já foi editor de política da Tribuna da Bahia, hoje é colunista, ou seja, tem uma intimidade muito grande com o impresso, mas como é que está sendo conciliar o impresso com o digital, Oswaldo? Na verdade, é o grande desafio. O jornal impresso, ele continua forte, ele tem a credibilidade dele. O desafio agora é levar essa credibilidade, construída através do dia a dia do impresso, para a palma da mão das pessoas, através da tecnologia. Cada vez mais as pessoas estão consumindo papel, pela mobilidade, pela dificuldade, pelo custo. E as notícias estão aí democraticamente circulando nas redes sociais, circulando na própria web. Então, usar o conhecimento, usar a tecnologia, usar a informação para fazer com que as pessoas se informem mais e compartilhem e tenham acesso a esse tipo de conteúdo que interessa a todo mundo. Você está falando que o impresso continua forte, de fato, sim, tanto que ainda tem seu espaço garantido no mercado, mas há uma percepção de que o público ele está preferindo cada vez mais as plataformas digitais. Você acha que o impresso está fadado ao desaparecimento? Eu acho que desaparecer é uma palavra muito forte. Falaram muito já da TV, falaram do rádio, e a gente vê a mídia aí, as próprias plataformas se modernizando e migrando, mudando o conceito. O que tem que acontecer é que o que muitos jornais impressos já fizeram é levar a sua credibilidade do jornal impresso, construído através dos muitos anos que cada um tem, para o digital, para o formato, para a palma da mão das pessoas. É o que o Correio Brasiliense faz, é o que o Correio aqui na Bahia faz, é que vários outros jornais fazem também. O consumo do papel está envelhecendo. Esse é um risco realmente que se tem, não sei em quanto tempo as pessoas vão perder o hábito, mas uma criança de 10 anos, enfim, as novas gerações não consomem mais o papel, consomem tudo no formato digital. Menininho já nasce hoje, já com o dedinho no touchscreen, todos os dias ali. Então, é muito mais difícil você conseguir manter a imagem do papel e o consumo do papel, já que as novas gerações estão chegando aí já nesse movimento mesmo tecnológico e daqui a pouco está chegando aí o 5G e novas tecnologias para fazerem a nossa forma de nos relacionar com a notícia mudar também. Você está falando que o grande desafio do impresso hoje é levar para o digital essa credibilidade. Sim. A gente, jornalista, bem sabe que o maior patrimônio que a gente pode ter chama-se credibilidade. Como manter a credibilidade nesse meio digital, sabendo que hoje todo mundo produz conteúdo, todo mundo é difusor, não é, de conteúdo, ao mesmo tempo em que emissor também, receptor, ou seja, estou falando aqui das fake news, estou falando aqui dessa avalanche de informação que a gente recebe diariamente
pelos meios digitais e nem sempre confiáveis. Como é que a gente assegura a nossa credibilidade no meio digital, hein, Oswaldo? Investigando, apurando, tratando, indo atrás da notícia. Isso é levar credibilidade. É você não pegar a primeira informação e postar de qualquer jeito. Você corre um grande risco de errar e de criar problemas desnecessários se você atuar como um bom jornalista mesmo. Liga para a fonte, verifica a informação. Prefiro 1000 vezes uma notícia muito bem apurada do que um furo mal dado. Então é muito melhor você se cercar de todas as possibilidades e todas as formas de obter a confirmação de uma notícia do que você simplesmente divulgar de qualquer jeito e depois ser obrigado a fazer uma meia-culpa ou até reconhecer um erro ou induzir para fake news. Então, é muito delicada essa questão. Colocando em prática o princípio básico do jornalismo, não é? Como tem que ser, né? De apurar, de investigar, de ligar. E isso nos diferencia de um cidadão comum que hoje gostaria de atuar como jornalista e todo mundo na rede social quer dar um furo. É curioso isso, né? Porque essas novas tecnologias, elas facilitam a nossa vida, certamente. A gente, enquanto jornalista, muito mais fácil para apurar uma informação, para checar, para cruzar essa informação. Agora, aquele cuidado básico que a gente aprendeu lá na faculdade e até antes mesmo das nossas faculdades. Que se perdeu, em muitos casos. Mas continua sendo o mais importante. Sim, que é você apurar corretamente uma informação, divulgar corretamente essa informação e, obviamente, com agilidade para não perder o time também. Lógico, né? Com certeza. Esse é o desafio. E, como eu estava falando, no mundo de fake news, no mundo onde qualquer pessoa pode usar sua rede social para dar uma notícia, se valendo da ideia de um furo, aí sim aumenta a responsabilidade do jornalista, aí sim aumenta a responsabilidade de você trabalhar a notícia e levar a informação de confiança e de credibilidade para as pessoas. Porque é cada vez mais difícil você ter acesso a uma informação de qualidade. Aí entra a importância de Jefferson Beltrão, de Oswaldo Lira e de outros colegas jornalistas que estão no mercado, que têm como principal patrimônio o nome. E no meio político, eu penso que essa necessidade de você ser correto, preciso, ágil, ganha uma proporção maior ainda, não é? Porque você necessariamente está falando de pessoas, sobre pessoas e muitas vezes com jogos de interesses ali muito acirrados. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais esse papo no próximo bloco. Oswaldo Lira, nosso convidado aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Bahia da Gente, já de volta, jornalista Oswaldo Lira, jornalista político, nosso convidado no programa. Estava levantando a questão no bloco passado, a questão do desafio que é fazer política, jornalismo político, com credibilidade. Como é que você lida com essa questão, Oswaldo Essa é uma Lira? construção que tem que ser diária, né? Tem que ser no dia a dia. Como a gente comentou rapidamente no último bloco, a única coisa, o único patrimônio que o jornalista tem é a credibilidade dele, é o nome dele. Então, é a forma como você se relaciona, é a forma como você lida com as pessoas, é a forma como você se relaciona com a fonte, é a forma como você se relaciona com a própria imprensa, com as pessoas de um modo geral. A construção de uma credibilidade, de uma relação é construída no dia a dia, com as ações, com a forma como você lida com o próprio mercado. Então, a gente está caminhando para um novo ano de eleições, né? 2020 agora, eleições municipais, e a gente teve a experiência de 2018 com eleição para a presidência, enfim, em que houve uma enxurrada de notícias falsas, notícias plantadas. Há quem diga que essa eleição foi a eleição das fake news, essa de 2018. Como é que você avalia o impacto das fake news em competição com aquelas notícias que são mais bem apuradas, notícias que merecem a nossa credibilidade? Como é que você avalia essa guerra de informação? Difícil, né? Vamos falar a verdade. Na verdade, é dificílimo. Você está lidando com robôs, você está lidando com um universo que você não consegue enxergar ele com muita clareza. E quem atua
no submundo da web e atua trabalhando com fake news, vem pesado. Não está aí para poder brincar. A gente viu a influência disso diretamente no processo eleitoral. Aí a ausência do presidente Bolsonaro no processo eleitoral por conta da facada, através dos debates, ele foi beneficiado, óbvio, porque existia um movimento naquele contexto eleitoral muito anti-PT, ele estava protegido pela dificuldade médica que ele foi colocado, enquanto isso nas redes sociais e acessando através do WhatsApp e outras ferramentas de tecnologia, a gente viu aí a enxurrada de notícias que circularam e que influenciaram. Você acha que agora em 2020 vai acontecer algo semelhante? Vai, mas numa proporção diferente e a gente não consegue ainda avaliar. A própria população já está um pouco mais vacinada com relação aos fake news, os próprios veículos de imprensa têm auxiliado e têm trabalhado muito nesse contexto para tentar minimamente levar para as pessoas a importância de verificar uma notícia, de checar, de não embarcar numa onda de fake news. Mas é muito complicado que você lida e é cada vez mais profissional esse universo do submundo da web. É porque uma coisa é aquela informação errada que foi divulgada de uma barrigada. Forma... Exatamente, uma barrigada. Como se fala no jornalismo. Falar, que é você divulgar uma informação errada involuntariamente, não de forma intencional. Outra coisa é você plantar uma informação, é divulgar, disseminar uma informação equivocada, uma informação errada, uma informação falsa, mas com fins escusos. Isso fica muito evidente agora a partir do trabalho da CPI, da CPMI mista do Congresso Nacional, que trata especificamente sobre fake news. A gente tem o ex-presidente da Casa, o senador Ângelo Coronel, como presidente, a deputada Lídice da Mata como relatora, e a gente vai ver muita coisa ainda ao longo das investigações que envolvem as redes sociais, envolvem Facebook, WhatsApp, envolve esse mundo, esse submundo dos robôs, e envolve muita gente ainda que a gente vai ver tornar público aí através do trabalho de investigação da CPI do Congresso. Então, é um universo que preocupa, que você não consegue ter o controle, e isso impacta diretamente sobre a vida e sobre a reputação das pessoas, né? Super louvável essa investigação por conta da CPMI lá no Congresso Nacional. Agora, dá para imaginar que as fake news vão acabar? Porque eu acho que não, pelo contrário, eu acho que até vão se disseminar cada vez mais, vão ganhar força cada vez mais, porque eu penso que se de fato precisa haver um controle, precisa haver uma diminuição da incidência de fake news, isso passa pela conscientização das pessoas também, não é verdade? Lógico. Aquelas pessoas que muitas vezes compartilham informações falsas, às vezes até sem a intenção de querer compartilhar a informação por ser falsa, mas porque tem o hábito de compartilhar essa informação, mas não tem o cuidado de checar para saber se de fato é uma fonte que merece credibilidade, se não tem algum fundo preconceituoso, não é, por trás daquela Muitos mensagem. nem leem, Jefferson, as notícias. Nem lê, não é? Esse é um cenário que preocupa. Muitas pessoas sequer se dão o trabalho de olhar, checar a data, verificar a informação, se é de algum veículo de imprensa que realmente tenha credibilidade, é uma agência nacional ou é um veículo que você nunca entrou na vida, nunca viu na vida. Checa, vai no Google, coloca a notícia, facilita muito. Colocar no Google e fazer uma pesquisa rápida vai lhe evitar passar adiante uma notícia falsa ou não. E a gente vê episódios cada vez mais preocupantes de pessoas que foram atingidas e que tiveram a vida prejudicada diretamente por conta de uma notícia que foi disseminada de forma equivocada. Então, não dá para achar que a fake news é uma brincadeira e que isso não tem impacto na vida das pessoas. Tem impacto sobre a reputação e sobre a vida de muita gente. Então, exige de cada um de nós, de cada pessoa, de cada cidadão, fazer o seu cuidado, ter o seu cuidado de, ao pegar uma notícia, ao verificar, não simplesmente passar porque é uma notícia que é muito quente ou que vai repercutir. Então, verifique. E aí cabe a cada um que está nos assistindo ter o seu cuidado aí de verificar e entender melhor se aquele mecanismo que está chegando na sua mão é real ou é uma fake news. Tem veículos que são, digamos, facilitados pela própria natureza do veículo na disseminação da informação. Rádio, você abre o microfone, você está difundindo uma informação. O digital, de certa forma, também, você acaba de redigir ali, dá um print ali, dá um enter na vida lá e tal, publica a notícia. O afã de ter a notícia divulgada de imediato, isso também é um perigo, não é? É um perigo,
preocupa e aumenta a responsabilidade de cada uma das pessoas que lidam e que consomem notícia no dia a dia. Não dá para você simplesmente receber uma notícia e passar, eu não li, eu não vi. E a gente já, eu posso falar porque você, muitas pessoas já encaminharam notícias sem ler com a devida precisão. Então, aumenta a responsabilidade do jornalista, aumenta a responsabilidade do veículo, aumenta a responsabilidade de todo mundo, porque a gente não consegue ter a noção e a dimensão de como uma notícia dessa, uma vez encaminhada para a rede, qual a percepção. Ou melhor, existem até estudos que já mostram o poder de repercussão que isso tem. É igual um pavio de pólvora. É incontrolável, você não consegue ter o controle. Sabe onde começa, mas não sabe efetivamente onde isso termina. Você, como jornalista político, tem experiência como assessor de imprensa também ao longo da sua carreira. Como é que agora, em 2020, ano de eleições, os candidatos podem estar mais protegidos ou mais bem assessorados para que as informações que eles difundirem, as informações que eles produzirem, consigam ter o respaldo esperado do consumidor? Vai ficar para o próximo bloco. Oswaldo Lira conversando conosco aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Já estamos de volta. Bahia da Gente tem como convidado desta vez Oswaldo Lira, jornalista político. E eu deixei no ar, no bloco passado, essa questão. Como é que os políticos, agora, no ano de 2020, ano de eleição, como é que eles podem se precaver no sentido de o que eu falo é verdade, acredite em mim? Até porque, e eu te faço essa pergunta porque a gente sabe que a classe política sofre de descrédito, sofre de falta de, enfim, de veracidade em muito do que falam. Você, como jornalista político e que tem experiência também como assessor nessa área, como é que dribla-se essa situação? O primeiro passo é o político se cercar de boas pessoas, de uma boa equipe que ajude ele a pensar o mandato, pensar o projeto político. Não dá para você agir de forma amadora. Não tem mais espaço para amadorismo no mercado de hoje. Então, ou se investe e se cerca de pessoas de qualidade para você ter do lado, para lhe ajudar na construção dessa imagem, na construção dessa notícia, ou realmente você vai ter muita dificuldade. É imprescindível se cercar de pessoas que garantam a você, enquanto político, a possibilidade de falar diretamente, até para lidar com rede social. Não dá para você simplesmente, vou abrir aqui uma live e vou fazer de qualquer jeito. Não. Existem métricas, existem ferramentas, existem tecnologias, existem formas de comunicar e que vai fazer o discurso do deputado, do vereador, do prefeito, do candidato chegar e reverberar de uma forma muito mais ampla junto à população. Então, não tem mais espaço para amadorismo nesse segmento de mídia de comunicação e, sobretudo, de rede social. Muitas pessoas acham que é só criar uma conta e começar a postar de qualquer jeito que ele vai conseguir ter um bom resultado. Não vai. Os robôs estão aí para exigir da tecnologia, do ser humano, do jornalista e do próprio político uma junção de fatores onde ele consiga furar essa bolha e se comunicar cada vez mais e melhor com o cidadão, com as pessoas que estão em casa. Senão, você vai ficar perdido no meio da bolha. Estamos falando aqui de ano eleitoral. Deixa eu aproveitar, você que é experiente nessa área do jornalismo político e tal, você acha que as eleições municipais de agora, 2020, aqui em Salvador, vão ser um exemplo de polarização, a exemplo do que aconteceu em nível nacional nas eleições de 2018? Alguém da direita contrapondo com alguém da esquerda? Você acha que o prefeito Assemineto certamente vai tentar emplacar o candidato dele? E Lula, de volta às ruas, deve ter a pretensão também, certamente, de tentar emplacar um candidato próprio do PT pela primeira vez na Prefeitura de Salvador. Você acha que é um cenário de polarização o que a gente vai ter pela frente? É um cenário de polarização porque a gente ainda não tem um cenário muito claro, muito definido e a gente tem forças muito, muito dispersas no Estado, mas é um cenário muito diferente da eleição passada. Você ter no cenário nacional os
polos opostos de Lula e o PT e a esquerda mais radical, e o polo de Bolsonaro e da direita mais radical também, você deixa uma parcela da população sem ter uma representatividade maior no centro. Diferente daqui de Salvador. A Semineto e o Democratas não representam a extrema-direita, que Bolsonaro representa nacionalmente, e o governo Rui Costa está longe de ser uma esquerda radical, ou seja, a gente tem uma disputa muito grande entre esses dois polos, mas você não tem a configuração e a reprodução do que você viveu na eleição passada, de lados completamente antagônicos e extremos, realmente, como no cenário nacional. E tem um outro detalhe também, que a eleição municipal, como o próprio prefeito Assemineto já tentou falar algumas vezes, a ideia é que ela não seja nacionalizada. Na eleição onde ele disputou, teve Lula, teve Dilma, teve Rui, teve Wagner, teve todo mundo defendendo os candidatos do PT. E, no entanto, a Assemineto venceu as duas últimas eleições. Então, a ideia é que esteja em discussão um projeto para a cidade. Qual é o projeto que a população quer para Salvador nos próximos 4 anos? É o modelo que se assemelha com a gestão de Assemineto? É o modelo que se assemelha com a gestão de Rui Costa? Qual é o formato de gestão que a população quer para poder lidar com a questão da escadaria, da rua calçada, da merenda escolar, da prestação do serviço público municipal, que está ligado diretamente à vida da cidade, diferente do cenário nacional. Tem influência, tem peso, tanto que a gente viu aí durante muito tempo o time de Rui, Wagner, Lula, Dilma, o time que era construído aí no campo da esquerda do PT baiano, e isso embalar muitas candidaturas e ser pauta e conduzir a eleição, seja municipal ou estadual. Mas na eleição municipal, ela é meio bairrista mesmo, ela tem aquela coisa meio dentro de casa, da cidade, a cidade está funcionando, enfim. É muito mais sobre a vida da cidade do que sobre o cenário e o impacto nacional numa eleição como essa. E você acha que os próprios possíveis futuros candidatos, assim como os próprios eleitores, estão atentos a isso, a esse modelo de cidade que eu quero para mim, ou modelo de gestão que eu quero para mim? Ou ainda muito mais embalados pelo calor, pela emoção, enfim, pelo improviso que muitas vezes pode acontecer também? Não tem espaço para improviso na próxima eleição também. A gestão do prefeito Assemineto é uma gestão que tem um nível alto sobre o aspecto de gestão, e ela é muito bem avaliada pela população. Diferente de você ter uma linha de corte como você tinha do ex-prefeito João Henrique, que era uma gestão mal avaliada, que não tinha uma prestação de serviço público bem feita. Então você tem parâmetros diferentes, com diferenças muito grandes. Quem vai suceder a Assemineto vai ter uma linha de corte alta para poder lidar. Pode ser o próprio vice-prefeito Bruno Reis, que hoje é o principal nome, deve estar sendo colocado aí como candidato do grupo. Tem várias possibilidades que podem ser feitas, mas a única coisa que não vai ter espaço é para amadorismo na próxima eleição. Seja de um lado, seja do outro, seja com a configuração de um candidato com um perfil muito próximo do governador, de gestão, um nome novo, como se tenta configurar aí até com o próprio Guilherme Belintani ou outro nome do PT, mas você não vai ter espaço para o amadorismo que se pretendia ou que já foi feito campanha. As emoções vão dar espaço muito mais para a razão nessa campanha, nessa eleição, até por conta do acesso mesmo da informação que a maioria da população tem hoje com a democratização das informações através da rede social e através da própria web e do site de notícias. A gente está final de 2019, praticamente início de 2020. Os candidatos ou pré-candidatos ainda no nível ali de articulação política, não tem nada definido, mas você acha, na tua avaliação, que já está mais ou menos delineado? Você citou Bruno Reis Sim. como provável candidato do prefeito Assemineto para concorrer às eleições. E do lado do PT, se arriscaria algum nome? A regra não está definida, o governador Rui Costa ainda não se pronunciou publicamente sobre qual estratégia ele vai usar com o próprio grupo político dele. A gente não sabe se serão 3 candidaturas, se serão 4, e qual vai ser a medida de composição desses candidatos. Isidório vai ser candidato, Bacelar vem como vice, é o oposto, Guilherme Belintani realmente se viabiliza como candidato, vai pelo PSB? Não, ele vai pelo PSD, de Otto. PT vai ter candidato, Pellegrino está fora do páreo. Pellegrino hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado. Quem é o novo nome do PT que pode agregar valor? É Vilma Reis? Não, é outro. Tem muita discussão ainda Juca que precisa. Ferreira? Juca Ferreira é completamente descartado. É um nome que tem um peso muito grande, tem uma representatividade no movimento da esquerda muito grande, mas até por conta desse movimento do Eu Quero é Ela e da sinalização do governador de uma renovação na política, não vejo muito espaço para Juca Ferreira nessa disputa eleitoral, não. Acho que ele colocou o nome muito mais para poder bagunçar o cenário do que para ajudar.
E a gente tem que esperar também como vai se comportar Léo Prates, que está indo para o PDT, de que forma Geraldo Júnior, presidente da Câmara, vai se comportar, que é de Solidariedade, fala em nome de um grupo político que reúne o Solidariedade, o MDB, o PTB e o PSC. Enfim, tem várias movimentações aí que até junho do ano que vem, até a véspera da convenção, que é o prazo, a gente vai ter muita história para poder acompanhar, para poder noticiar e um cenário ainda de indefinições para poder acompanhar, porque o jogo não vai ser fácil essa eleição. E até lá tem a coluna dele no jornal Tribuna da Bahia, tem o Muita Informação, muitainformação.com.br. Isso, Novo site de muitainformação.com.br. notícias. Acessem, cliquem, opinem. É importante contar com o apoio, com a parceria de vocês, com Jornalista certeza. Oswaldo Lira, jornalista político, nos dando a honra de recebê-lo aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado, sucesso, muitas novas notícias políticas pela frente. A gente agradece. Obrigado. Que não sejam fake news. Não. Acessem, leiam, busquem informação de qualidade. Acompanhe Jefferson Beltrão, TV Assembleia. É muito importante as pessoas terem acesso a notícias de credibilidade. E essa notícia você não pode simplesmente usar ela na rede social, pegar de qualquer espaço da internet e poder divulgar. Então, tente optar sempre por quem faz notícias de credibilidade, o veículo que tenha credibilidade, que isso com certeza é importantíssimo para a democracia e para todos nós. Muito obrigado, a fake Oswaldo. news. Obrigado a você, Jefferson. Obrigado a Igor, a todos os amigos da TV Assembleia. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Uma TV que eu tenho muito carinho. Comecei na televisão junto com a TV Assembleia, fui um dos primeiros repórteres da TV Assembleia, quando a TV Assembleia surgiu ainda no final do governo de Clóvis Ferraz. Então, me orgulho muito de tudo que está sendo feito aqui. Vida longa, TV, e mais sucesso ainda a todos vocês. Maravilha. Obrigado. Jornalista Oswaldo Lira, conversando conosco no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.